A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 14 de junho. A Assembleia Geral Extraordinária debate os rumos do movimento docente na UFRN. Presidente Lula se reúne com reitores de universidades e institutos federais. Proifes Federação tem carta sindical oficializada. MEC institui Conselho de Regulação da Educação Superior. Diretoria do Adurne Sindicato toma posse. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Na próxima segunda-feira, dia 17 de junho, os professores da UFRN sindicalizados ao Adurne Sindicato são chamados a participar da 35ª Assembleia Geral Extraordinária. A atividade acontecerá às 13h30 de forma híbrida, presencialmente no auditório Otto de Brito Guerra, localizado na Reitoria Campus Central da UFRN, e remotamente através da plataforma Zoom. A vice-presidenta do Adurne Sindicato, professora Isaura Brandão, destaca quais pautas serão discutidas na plenária. No dia 17 de junho, segunda-feira, acontecerá a nossa Assembleia Geral Extraordinária, que vai debater os rumos do movimento docente na UFRN. Então, professores sindicalizados e aposentados, eles, além de participarem, todos eles podem votar. Essa Assembleia se inicia de 1h30 da tarde, será de forma híbrida, que é a primeira chamada, às 2h a segunda chamada, no auditório da reitoria, lá no campus da UFRN. E aí, nós, professores, iremos fazer a análise, da conjuntura e a avaliação da reunião que acontece dia 14, é a última reunião, junto com o MEC, Então, nós faremos essa avaliação e os encaminhamentos, os possíveis encaminhamentos pós-reunião do dia 14, que segundo o MEC será a última reunião para questões de negociação. E aí também iremos pautar, o segundo ponto de pauta no caso, é a discussão sobre a desfiliação do Adurne Sindicato do Proifes Federação. Então, a gente chama, convoca, e conclama, dizendo que é importante a participação de todos os professores docentes sindicalizados e que essa atividade ela acontecerá de forma híbrida, certo? Onde todos, repito, sindicalizados e aposentados poderão votar. A participação via Zoom somente é possível para docentes sindicalizados. Em virtude das deliberações durante a Assembleia, só podem ser realizadas por esses professores. Portanto, a participação de pessoas não sindicalizadas só poderá acontecer de forma presencial. O edital de convocação foi publicado na edição do jornal Tribuna do Norte desta quarta-feira, 5 de junho, e pode ser conferido na íntegra em www.adurne.org.br. Agenda da Educação. Na manhã da última segunda-feira, 10 de junho, o governo federal esteve reunido com os reitores das universidades e institutos federais de ensino superior em Brasília. Na ocasião, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a verba de 5,5 bilhões de reais em investimentos para estas instituições, através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O valor será investido no retorno das obras e também no avanço de projetos de estruturação da rede federal. O acréscimo de 2,4 bilhões de reais para custeio e investimento nas IFES ainda em 2023, 1,7 bilhão para custeio e 730 milhões para investimento.
a garantia de 2,38 bilhões de reais para reajuste nas bolsas de permanência estudantil, a atualização e expansão da lei de cotas, a criação de novos institutos federais, o anúncio de 5,5 bilhões de reais para consolidação e crescimento de universidades e hospitais universitários são as demais recomposições anunciadas pelo presidente na segunda-feira, dia 10. Além do anúncio sobre a nova recomposição orçamentária das IFES, o presidente da República fez pontuações acerca do movimento grevista por parte dos docentes e técnico-administrativos. Trouxe ainda para o encontro com os representantes a reflexão sobre os recursos que foram negociados com as categorias no que se refere à recomposição salarial. Compondo a mesa, estavam presentes o ministro da Educação, Camilo Santana, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Representando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estava o reitor José Daniel Diniz Melo. Nesta segunda-feira, dia 10 de junho, os reitores e reitoras das universidades federais e institutos federais do nosso país foram recebidos pelo presidente Lula. Estiveram na reunião vários ministros, como o ministro Camilo Santana, o ministro Rui Costa, a ministra Esther Dweck, a ministra Luciana Santos, além do presidente Quioro da EBSER. O objetivo da reunião foi anunciar ações do governo para a educação e também ouvir as representações das nossas instituições. A reunião iniciou com a apresentação do ministro da Educação, Camilo Santana, em que falou de recursos da PEC da Transição em 2023, o aumento das bolsas, mudanças no SISU, falou do lançamento do PAC da Educação para institutos federais e anunciou o PAC para as universidades federais e hospitais universitários, no valor total de 3,17 bilhões de reais. Falou ainda da suplementação de aproximadamente 280 milhões de custeio para as universidades federais e sobre a greve atual de servidores, informou que a proposta do governo para os servidores representarão no total mais de 10 bilhões de reais, disse reconhecer a importância dos servidores para as nossas instituições e que o governo está fazendo todo o possível para que se chegue a um consenso nas negociações para o final da greve. A ministra Luciana Santos falou em seguida, destacou o compromisso do governo com a educação, da recomposição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, falou da nova indústria brasileira e de vários outros editais abertos no MCTI. Falou ainda de recursos aportados na Embrapi para projetos com universidades e institutos federais. Em seguida, a presidente da Andifes, a reitora Márcia Abraão, destacou a importância das universidades federais e institutos federais, reconheceu a importância da PEC da Transição, que renovou a esperança, mas que os recursos eram ainda insuficientes. Reconheceu o compromisso do ministro Camilo Santana de recompor no orçamento desse ano de 2024 aquilo que havia sido cortado no Congresso, destacou a importância dos recursos anunciados agora, recursos suplementares, que são muito importantes, mas que precisamos ainda de mais recursos para que as instituições possam funcionar adequadamente. Falou da eleição de reitores, falou da greve atual de servidores, destacando que esses servidores são essenciais para dar conta das necessidades da educação do país e disse esperar que o governo e a representação das categorias cheguem a um acordo para a finalização da greve. O presidente do CONIF, que representa os institutos federais, o reitor Elias Monteiro, falou em seguida, destacando a importância da educação pública e dos IEFs para o país. Falou também de necessidades de orçamento, destacando a prioridade para a oferta de educação de qualidade para estudantes, ampliação de vagas. Pediu também o avanço nas negociações para o final da greve dos servidores e finalmente reforçou o compromisso dos IEFs com o nosso país. Em seguida,
falou a reitora Isabela Andrade, da Universidade Federal de Pelotas, representando o Fórum das Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio Grande do Sul, dada a calamidade em que se encontra aquele estado atualmente. Ela destacou a importância das universidades federais e institutos para o enfrentamento dos desafios atuais do estado e reforçou o compromisso dessas instituições com a reconstrução do estado. Por fim, o presidente Lula reforçou no seu compromisso com a educação, disse que vai entregar vários institutos federais, disse que anunciou no seu governo institutos e universidades para ofertar educação de qualidade em todos os lugares do país, fez um apelo para que os novos recursos sejam logo aplicados e que as universidades e institutos apresentem projetos em temas como inteligência artificial, que ele considera muito importantes para o país. E, por fim, destacou a importância dessas reuniões que tem tido com reitores de universidades e institutos federais, falou da greve, dizendo que as greves têm tempo para iniciar e para terminar, é preciso disposição para negociar, que o montante que está sendo aplicado na proposta do governo é um montante significativo e que ele espera agora a finalização do movimento. Esse é um resumo da reunião de hoje. Esperamos que as reuniões dessa semana sejam de avanços para os movimentos de greve nas nossas instituições, enquanto continuaremos trabalhando também pela busca de suplementação orçamentária para que as nossas instituições possam finalizar o ano cumprindo com aqueles compromissos assumidos. Jornal da Educação. Extra Classe. Foi publicada na edição do Diário Oficial da União da última segunda-feira a concessão do registro sindical da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, o PROIFES Federação. Segundo o professor Wellington Duarte, presidente do PROIFES, a decisão do Ministério do Trabalho representa um reconhecimento à atuação da entidade que, desde 2006, assinou todos os acordos firmados com o governo federal em favor da categoria que representa. 10 de junho de 2024, um dia histórico para a nossa federação. Conseguimos hoje a publicação do nosso registro sindical. Eu venho aqui dizer que essa data será lembrada por muito tempo, porque foi fruto de um processo muito longo de lutas e de negociações para que chegássemos aonde chegamos. Tivemos uma batalha árdua, nós somos federação desde 2012, entramos na batalha do registro sindical em 2018 e após 6 anos estamos agora com ela nas mãos. É um marco importante porque daqui por diante a nossa federação, além de ter a representatividade política, que sempre teve, agora tem a legitimidade jurídica para representar os sindicatos federados. Viva o PROIFES Federação! Depois do intervalo, MEC institui Conselho de Regulação da Educação Superior e ainda diretoria do Adurne Sindicato toma posse. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços,
como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O ministro da Educação instituiu o Conselho Consultivo para o aperfeiçoamento dos processos de regulação e supervisão da educação superior. A finalidade do colegiado é assessorar a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, SERES, na formulação das políticas públicas para essa etapa do ensino, em consonância com o Plano Nacional de Educação. O normativo foi publicado na última sexta-feira, 7 de junho, em edição extra do Diário Oficial da União. De acordo com a portaria, caberá ao Conselho apresentar recomendações para o aprimoramento dos instrumentos de avaliação de instituições e cursos de educação superior, assim como para as ações de concepção e atualização dos referenciais de qualidade e das diretrizes curriculares dos cursos superiores de graduação e tecnológicos. O Conselho será presidido pela secretária da SERES, Marta Abramo, e contará com mais 16 representantes de diversos órgãos e entidades, como a Secretaria de Ensino Superior, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O CCPARES se reunirá em caráter ordinário a cada trimestre e em caráter extraordinário por convocação da presidente. Jornal da Educação. Extra Classe. Ontem, quinta-feira, a diretoria do Adurne Sindicato, eleita para o triênio 2024-2027, foi empossada em cerimônia que aconteceu através da plataforma Zoom. O evento foi em formato virtual, em virtude de o presidente que foi reconduzido ao cargo, professor Oswaldo Negrão, estar cumprindo na mesma data um compromisso em Brasília, relacionado ao processo dos precatórios que, após 32 anos, chega à sua reta final. Esta é a segunda vez que uma diretoria do Adurne Sindicato toma posse no formato remoto. A primeira foi em 2021, em virtude da pandemia de Covid-19. A diretoria que assumiu nesta quinta é composta por 11 nomes, dentre os quais 3 não faziam parte da gestão 2021-2024. A professora da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi Facisa, Fernanda Fernandes Gurgel, na pasta de Assuntos dos Campi do Interior, a professora aposentada Vilma Vitor, na Diretoria de Assuntos de Aposentadoria, e a professora do Departamento de História, Juliana Souza, à frente das promoções sociais, culturais e científicas. A professora Vilma Vitor, que assume a pasta dos aposentados, destaca: fazer parte dessa nova diretoria da Adurne, na realidade, é um desafio, é uma renovação e uma inovação também, em função de eu encarnar vários personagens, quais sejam mulher, negra, de origem pobre, que se transformou numa intelectual, em um ambiente de branco, homens e de classe social média para cima. Então, a universidade vem mudando sistematicamente no sentido de incorporar essas pessoas com as características nas quais eu me encontro, mas ainda isso tem acontecido de forma muito lenta. Então, eu estou aqui para representar um outro personagem que também se enquadra, de certa forma, nas discriminações, que são os aposentados. Então, é uma voz aqui ativa, que vai cobrir todas essas diferenças, e eu espero que possamos fazer um bom trabalho nessa perspectiva nova que o Adurne se enquadra, de uma leitura das transformações sociais que está acontecendo na sociedade brasileira e no Rio Grande do Norte em particular. A cerimônia ocorreu em um momento histórico para a categoria docente da UFRN, em meio a uma greve geral por tempo indeterminado que mobilizou mais de 1.800 docentes na luta por melhores salários e condições de trabalho.
Ouça a seguir o discurso de posse do presidente reeleito, professor Oswaldo Negrão. Olá, professoras, professores, agradeço a presença e quero saudar todas as pessoas presentes em meu nome e da diretoria que toma posse hoje. Nosso querido Adurni Sindicato, que esse ano celebrará 45 anos de existência, de luta e de resistência. Prezados, fechamos o ciclo 21-24 com enormes desafios. Tomamos posse durante a pandemia global da Covid-19, em pleno governo Bolsonaro, sem vacinas e com enorme desafio diante de uma emergência sanitária mundial, associada a um governo negacionista do ex-presidente Bolsonaro. Já vínhamos sofrendo com os ataques do governo Temer, quando tivemos as mesas de negociação suspensas, com ataques ao financiamento das entidades sindicais e logo em seguida a reforma trabalhista e o desfinanciamento das universidades e institutos. Lutamos também, assistindo à implementação da reforma da Previdência em 2019, que alijou grande parte da população ao direito de se aposentar. Trabalhadores precisando contribuir por 40 anos para depois terem que se aposentar, reforça ainda mais as iniquidades e injustiças do Brasil. Ao assumir a presidência da Adurni, tivemos um duplo desafio: fazer frente ao ministro da Educação do governo Bolsonaro, o Weintraub, que lançou o famigerado Futurice e deferiu incontáveis ataques às universidades e aos institutos, aos professores e à comunidade acadêmica. Também estávamos com a vigência da emenda constitucional 95, a emenda do teto de gastos e a proposta da reforma administrativa PEC 32, que ainda é motivo de grande preocupação para todos os trabalhadores que constituem o funcionalismo público brasileiro, pois é uma ameaça constante e é utilizada como estratégia de ameaça no parlamento brasileiro ainda hoje. Com exceção das carreiras típicas de Estado, as demais podem ser substituídas por trabalhadores com contratos temporários e relações precárias de trabalho, como estamos observando com os trabalhadores da educação no estado do Paraná na semana passada, e agora a mesma agenda segue no estado de São Paulo. O Adurni esteve presente em atividades de ações na cidade de Natal e nos campi do interior, bem como em ações conjuntas com demais entidades em Brasília para enfrentar e barrar a PEC 32, apesar dos riscos e desafios de enfrentar a Covid-19 e os negacionistas. Na perspectiva de contribuir com ações culturais e sociais durante a pandemia, desenvolvemos atividades remotas com lives, com atores, músicos e artistas locais, como estratégias de uma contribuição social e cultural para o nosso público e para a sociedade. Estreitamos parceria com a nossa cooperativa cultural, apoiando o lançamento de livros, exposições e atividades artísticas. Retomamos este ano o projeto Na Trilha da Democracia, com a vinda do deputado estadual do estado de São Paulo, o deputado Eduardo Suplicy, que teve uma noite memorável de diálogo com o público da cidade de Natal. Em breve, vamos divulgar as atividades programadas para o segundo semestre e, pós-pandemia, retomamos as festas anuais do Adurni Sindicato, em homenagem ao Dia do Professor e, no ano passado, a tradicional festa junina do Adurni Sindicato. Mantemos e mantivemos ações de suporte para nossos associados e a continuidade da assessoria jurídica através do escritório Munemassa, que segue em várias ações em defesa dos nossos associados e da nossa categoria. Vale destacar o empenho e dedicação para sucessivas vitórias obtidas no processo dos precatórios, que é a ação mais antiga do sindicato, uma luta de 32 anos para garantir o direito de uma geração de professores e professoras que construíram o nosso sindicato e a nossa UFRN. Até o presente momento, obtivemos vitórias em todas as etapas do processo. Temos esperança de resolver essa pendenga judicial no menor prazo de tempo possível. A velocidade das decisões do judiciário, por vezes, nos cansa, mas o primordial é lutar para que o direito de todos os professores substituídos sejam garantidos e seguimos avançando neste processo. Vale ressaltar também a derrota jurídica da Instrução Normativa 201 de 2019, quando o governo Bolsonaro atacava a autonomia da universidade e o direito dos trabalhadores, professoras e professores, na medida que burocratizava ainda mais o direito dos professores solicitarem licenças para o aperfeiçoamento. Temos dezenas de parcerias firmadas para beneficiar professores associados e contamos também com a parceria com a FUNPRESP, que oferece o serviço de assessoria e acompanhamento para professores de terceiras gerações em diante, que optaram pela previdência complementar.
Seguimos nesses anos apoiando as políticas públicas, em especial o fortalecimento da educação enquanto política pública. Sediamos o evento do Fórum Nacional Popular de Educação, FNPE, que aconteceu em Natal, bem como o Encontro Nacional do Proifes Federação. Momentos de amplo debate e com a participação de delegados e de entidades nacionais e internacionais, que historicamente lutam pela valorização dos trabalhadores da educação, bem como da política educacional pública brasileira para a América Latina. Estiveram presentes a CNTE, a IEAL e a Internacional da Educação. Seguimos com agendas locais e nacional na luta por investimentos para a nossa universidade, participando de debates na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Este ano estamos seguindo na greve geral por tempo indeterminado, depois de 21 anos sem greve. Tem sido um desafio enorme para toda a comunidade acadêmica e temos buscado conduzir o processo de forma que os prejuízos acumulados desses governos Temer e Bolsonaro, quando acumulados, perpassam valores de mais de 40% na nossa renda, sejam minimizados. O Adurni Sindicato segue na luta com enormes desafios. Temos uma equipe de trabalhadores valorosa que se dedicam continuamente para dar as respostas aos professores associados que vestem a camisa, e aqui quero deixar o nosso sincero agradecimento. Um novo ciclo inicia a partir de hoje, com uma diretoria renovada e também com professores, colegas e amigos que permanecem conosco nesse desafio de representar da melhor forma possível a nossa base. Seguimos na luta, na defesa da nossa instituição, na busca de capitalizar cada vez mais ações no sindicato, bem como lutar para a valorização das instituições públicas e nós, trabalhadores da educação pública brasileira. Nosso compromisso é representar professoras e professores de todas as gerações, aqueles professores já aposentados que construíram a universidade e o sindicato que temos hoje. Representar professores que estão na ativa, e para isso precisamos lutar para a ampliação da nossa representação, por melhores condições de trabalho e de recursos para as ações de ensino, de pesquisa e de extensão, reconhecendo as peculiaridades do exercício da profissão no magistério superior e no EBTT, desde a pré-escola, nos cursos técnicos e tecnológicos, na graduação e na pós-graduação. Reconhecendo a complexidade que constitui a nossa querida UFRN, precisamos lutar também por uma carreira que seja atrativa para os novos professores, aqueles que futuramente nos substituirão aqui na UFRN e aqui no próprio Adurni Sindicato. Vida longa ao Adurni Sindicato, vida longa ao UFRN. Que tenhamos a sabedoria e a perspicácia de buscar o diálogo e o entendimento, mesmo em momentos de crises e tensionamentos. Que o respeito e a dignidade prevaleçam, mesmo não havendo concordância e ideias que se oponham. Que a educação pública seja valorizada e que os trabalhadores tenham mais qualidade de vida, de saúde e de bem-estar, ao vivenciar o cotidiano dentro das nossas instituições, o UFRN e a Adurni Sindicato. Seguimos na luta. Muito obrigado. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.